tema da semana é a MP 979/2020, assinada na terça-feira à noite pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Se você não sabe do que estou falando, eu explico rapidamente. Trata-se da medida provisória que suspende os processos eleitorais nas instituições federais de ensino, além de universidades, institutos e o Colégio Pedro II, baseado na lista tríplice, e autoriza o MEC a nomear, durante o período da pandemia, reitores pro tempore. Pro tempore, nesse contexto, é uma forma sofisticada, né, de legitimar a intervenção, né, nas universidades e demais instituições de ensino federais, usando como justificativa uma pandemia que o governo federal vem negando desde o começo. Trata-se talvez da mais séria das medidas e dos ataques à autonomia universitária desde o início do governo Bolsonaro. Nos últimos 18 meses, são muitos os exemplos de como o governo Bolsonaro, e em especial depois da nomeação do atual ministro, Abraham Weintraub, vem seguidamente desqualificando o ensino superior público brasileiro. Em abril de 2019, ano passado, foi o Weintraub quem acusou as universidades de balbúrdia, né, afirmando, inclusive, em audiência pública no parlamento, né, que os campi universitários serviam para a plantação extensiva de maconha e os seus laboratórios para a produção de drogas sintéticas. Nesse mesmo mês, abril de 2019, o MEC autorizou o bloqueio de 30% dos orçamentos das universidades brasileiras. Ainda no ano passado, foram muitas as ameaças verbais de cortes de bolsas ou outras represálias, aqueles estudos e pesquisas que tivessem, de acordo com a lógica bolsonarista, um viés ideológico. No começo desse ano, o MEC reorganizou as políticas de distribuição de bolsas de estudo, afetando drasticamente programas de pós-graduação, e não apenas na área de humanas, que tem sido o objeto preferencial dos ataques do governo. E em maio desse ano, ficamos sabendo que o CNPq retirou das áreas prioritárias para financiamento de bolsas de iniciação científica todos os cursos ligados às áreas de humanas e educação. Mais do que o descaso, a violência com que o governo vem tratando o ensino, em especial o ensino superior, já repercute internacionalmente. Em 2019, o Brasil aparece pela primeira vez no relatório anual da organização Scholars at Risk, que denunciou um recuo na liberdade acadêmica no país, fruto de uma combinação de cortes orçamentários por motivação política, ataques e ameaças individuais a docentes, em especial aqueles e aquelas da comunidade LGBT, acusações e exposição públicas de docentes acusados de doutrinação ideológica, entre outros fatores. Em relatório desse ano da mesma organização, o Brasil aparece como o segundo índice mais baixo em liberdade acadêmica da América do Sul, à frente apenas da Venezuela. A essas alturas já está claro que se trata de uma política executada de forma sistemática, com método e disciplina, e que ataca as universidades não por acaso. A produção do conhecimento, a produção científica e o exercício livre do pensamento se apresentam frente a uma escalada autoritária, frente a um governo com intenções e com um projeto autoritário, como um empecilho que precisa ser desqualificado e fragilizado. Nesse contexto, defender o ensino público, defender a universidade pública no Brasil, não é apenas defender a produção do conhecimento, mas defender igualmente as liberdades políticas seguidas diariamente ameaçadas por um governo que executa a passos largos um projeto político, pessoal e autoritário de poder. É isso. Fiquem em casa, se cuidem e até a semana que vem.